Eu vou apresentar a solução PTC Creo Parametric com as soluções para manufatura. Um produto aqui que é uma ducha de um cliente PTC. Né? Você pode fazer aqui um corte, por exemplo, né, para fazer um corte dinâmico para investigar o modelo internamente. Você pode verificar mecanismos, interferências. Para esse exemplo, vamos tomar aqui uma das peças, uma capa de cobertura, por exemplo, né? Fazer todo o processo de definição do molde, usinagens, e depois mostrar como o Creo trabalha de forma associativa, integrada. Então vamos iniciar criando aqui um arquivo de manufatura, de molde, vou chamar aqui de molde 1. Né? Vamos buscar o modelo referência, que é esse modelo 71010. Né? Então tem uma peça já posicionada aqui na minha tela. É claro que você tem aqui opções de fazer os layouts de cavidade, né? Vou trabalhar com uma cavidade única e também editar este posicionamento em Z. Né? Você pode também trabalhar nas translações e rotações aqui. Verificar draft check, se você precisa colocar alguma gaveta ou não, se tem saídas, né? Linha de saída de molde. Ok, definir aqui a posição da peça. Perceba que aqui em cima você tem a qualificação de opções, né, para projeto de molde. Então você pode aplicar contração, ter uma fórmula específica, aplicar contração por dimensões diferenciadas. Né? Então você tem aqui, por exemplo, Shrink by Dimension, uma série de opções. A parte onde você cria aqui linha de partição, silhuetas. Eu vou criar aqui um workpiece que é um bloco, é um sobremetal, né? Ou bloco chamamos, nesse caso, onde você vai aplicar os splits, ou a quebra, né, dos postiços, gerar macho e cavidade. Eu vou definir aqui as dimensões desse bloco, né? XYZ. Então eu tenho ele apresentado aqui de forma transparente. O próximo passo seria definir linha de silhuetas, linha de partição, superfícies para partição. Né? Então, aqui dentro da opção Mode Volume, você pode criar esses volumes, esses postiços. Né? Então, você pode definir, por exemplo, slider. O Creo ele calcula ângulos negativos. Né? Então, se você tiver alguma condição negativa, você pede para o Creo calcular, ele calcula e também já faz a extrusão dessa geometria. Né? Em alguns casos, pode não ser satisfatório necessitar, por exemplo, fazer uma gaveta personalizada. Por exemplo, aqui eu tenho uma gaveta já num estilo personalizado que eu criei aqui na árvore. Então, por exemplo, se eu tomar esse Revolve, que é um rascunho que eu tenho aqui no pino superior, clicar em Revolve, eu tenho já um volume definido desse postiço. Da gaveta, a mesma coisa. Molde volume, selecione esse lado, o lado 1, né, desse rascunho, extrusão. Você poderia estar rascunhando também em tempo real. Né? Vou definir a extrusão até um plano paralelo ao detalhe ali. Né? Então eu tenho já o perfil da gaveta, a profundidade. Vou trimar com a peça para que a gravura do produto passe aqui para a gaveta. Ok. Né? No sentido oposto, a mesma coisa. Seleciono o lado 2, que é esse rascunho 2, extrusão, e vou até um plano, vou até esse plano, paralelo ao detalhe de fundo ali. Mesma coisa, aplico aqui o corte. Então eu tenho os 3 postiços já definidos. Vou definir a curva de silhueta, ou toda a perpendicular ali da peça. Né? Então eu consigo definir e deixar ativo somente esse contorno externo, essa linha azul aqui. Né? Crio uma superfície de partição, tem alguns métodos ali, né, de superfícies. Eu vou usar esse skirt para esse exemplo. Defino, por exemplo, você pode interagir nas extensões dessa superfície. Por exemplo, eu quero fazer um alinhamento que esses pontos todos extrudem para essa lateral. Né?
Então ele vai fazer um alinhamento. Vou selecionar esses pontos do outro lado e faço a extrusão lá para aquele sentido. Esses pontos aqui e por final esses pontos aqui, né? Tomo esse plano como referência. Agora sim eu tenho a superfície toda alisada ali e perpendicular ao bloco, né? Dependendo da condição do modelo, você tem uma extrusão automática, quando você tem linhas retas ali no modelo, né? Aqui você pode interagir nessa superfície também, fazer, por exemplo, uma inclinação para um travamento, né? Eu defino aqui, por exemplo, uma região ou uma área dessa superfície. Vou fechar aqui embaixo só esse rascunho, aparando aqui essas linhas sobressalentes, né? Posso definir um ângulo de travamento e também um plano, né? Até onde eu levo esse travamento. Então eu vou criar como um plano este plano aqui, ó, como plano de travamento. Então eu tenho já uma superfície e um travamento natural ali no próprio fechamento do molde. Posso até acrescentar aqui um arredondamento para melhorar a característica ali. Agora sim podemos fazer os splits, que é descontar esses volumes, né? Então, por exemplo, eu vou definir, como eu tenho algumas peças, tenho gavetas, eu vou fazer uma quebra em duas partes desse pino primeiro, né? Ele vai gerar o volume restante, eu chamo de temporário, e o pino eu vou chamar de pino 1. Então tem o volume do pino já criado. Depois eu vou quebrar somente a cavidade, né? Buscar esse temporário e selecionar a superfície. Então eu vou gerar a linha de cavidade. Então, cavity, eu vou chamar de cavity 1. Agora eu faço em duas quebras embaixo, que é o macho com as gavetas, né? Então, por exemplo, eu vou fazer a quebra desse volume temporário com a gaveta. Então ele vai gerar o volume restante ali. E a gaveta eu vou chamar de gaveta 1. E para finalizar, a outra gaveta. Então pego aquele temporário e desconto essa gaveta. Então eu vou gerar ali o macho final, né? Seria a peça, vou chamar aqui de core. De core 1. E a gaveta eu vou chamar de gaveta 2. Então eu tenho já os componentes ali já definidos, a cavity, core, gaveta 1 e 2 e o pino, né? Então você pode fazer, vou simular aqui a abertura desse molde, ou definir uma distância de abertura da cavidade, do pino. Vamos fazer aqui também do macho, também no sentido para baixo ali, a gaveta e a gaveta do outro lado também. Ok, tem interferências, checagem de interferências, ângulo de saída também aqui, né? Então eu tenho já definido o pino, gaveta, machas e macho, cavidade, o pino e as gavetas, né? Essas geometrias aqui, que eu não vou utilizar nesse momento, eu posso esconder, né? Não vou estar utilizando esses volumes, foram só para os splits. Então eu seleciono, por exemplo, seleciono esse bloco, seleciono essa cavidade, botão da direita, seleciono esses volumes e esse também. Então eu tenho ali já definidos em sólido, né? Macho, cavidade e gavetas. Você pode criar uma representação ou um estilo de visualização também, né? Por exemplo, vou mostrar essa cavidade e o macho em wireframes, em linhas, e deixar a peça e as gavetas e pino em shade. Vamos criar agora na sequência a usinagem da cavidade. Então vou colocar aqui cavity, fazer a usinagem da cavidade. Estou no ambiente de manufatura agora, perceba que está tudo integrado dentro do CRIO, né? Vou buscar a cavidade 1, monto ali na origem, né? Tá ali. Posso criar um workpiece, um bloco, onde eu vou simular a remoção de material, né? Onde eu tenho o meu sobremetal. Posso criar algumas geometrias de apoio aqui, como
uma janela de usinagem. Essa janela ela é apresentada aqui para o cálculo de ferramentas para ser feito, né? Então você pode selecionar direto ao modelo, você pode criar essas janelas específicas, né? Então você tem bastante liberdade aqui no sentido de que geometria você vai usinar. Eu, como exemplo, vou fazer esta janela e definir um sistema de coordenadas. Ok, então nesse momento aqui eu vou definir que equipamento ou que máquina eu vou trabalhar. Se é fresa, se é torno, mill turning, fresa de 2,5 a 5 eixos, erosão a fio, né? Eu tenho um equipamento salvo ali no meu diretório, que é uma fresa de 3 eixos. Vou aplicar agora os caminhos de ferramenta. Eu tenho aqui desbaste, redesbaste, acabamentos, acabamento de cantos, rest milling, trajetórias, perfis, furação, bem completo os recursos de usinagem. Eu vou utilizar este rogue buscando uma ferramenta já cadastrada e dentro dessa janela também os parâmetros de corte, né? São velocidades, avanços. Eu já tenho um previamente salvo no meu diretório. Agora o Creo já calcula o caminho de ferramenta em cima desses parâmetros. Perceba que foi bem rápido, né, esse cálculo. Você tem também a opção de gerar um stock model, que é a sobra do material usinado, né? Você pode também verificar a remoção da usinagem utilizando o VeriCut. Nos pacotes de CAM vem incluído o VeriCut, vem incluído também o GPost, né? O GPost também é incluído no pacote de manufatura. Então aqui eu tenho as ferramentas para verificação, validação, checagens de altura de crista, seções. Você pode estar utilizando o VeriCut. Vou aplicar aqui um redesbaste, onde eu vou trocar a ferramenta. Vou também mudar os parâmetros para redesbaste, os parâmetros mais finos um pouco, né? Incrementos menores. Então o Creo também agora vai calcular dentro dessa janela que eu criei, baseado na peça, claro, o caminho de ferramenta para este redesbaste, né? Que eu tenho um sobremetal que fui deixando para cada etapa, né? Depois vou aplicar um acabamento, né? Troco a ferramenta também, ó. Ok, vou usar essa ferramenta de 6, referência dentro dessa janela. Parâmetros, eu tenho os parâmetros salvos ali na minha pasta de acabamento, ok? Agora vai ter o cálculo do caminho da ferramenta para o acabamento, né? Então, veja, você tem essas possibilidades, né, de fazer dentro da janela, fazer essas simulações de forma bastante rápida, né? Então você pode aplicar esses tipos de usinagem, remover, por exemplo, as paredes planas. Aí nos parâmetros você interage neste caminho de ferramenta. Eu posso, por exemplo, tomar esse caminho de ferramenta e salvar como um template todo esse processo. Veja, eu vou criar um template aqui, ó. Então é um arquivo XML, crio no meu diretório, está tudo armazenado já. Eu faço o que agora? Pego a usinagem do CAM, do core, né, do machinho. Vamos buscar ali o modelo, que é o Core 1. Trabalho ele na origem da minha tela. Monto também o workpiece automaticamente, né? Crio aquela janela de usinagem. Eu posso criar na hora da usinagem, eu posso já deixar previamente criado, né? Não tem problema. Defino para a ferramenta sair um pouco e o nome dessa janela, ok. E também posso definir o sistema de coordenadas, que eu não tenho um sistema de coordenadas ali adequado, né? Então eu vou colocar aqui no topo da peça, com o Z apontando ali para cima. Ok. Então agora eu tenho já os elementos necessários, a peça, o sistema de coordenadas e uma janela de usinagem. Então eu poderia agora já aplicar as alterações, mas eu vou carregar aquele template. Veja, concavity. Eu vou pegar esse arquivo e agora eu tenho eles todos calculados. Veja, eu só vou simular aqui
o acabamento ou desbaste. Então, quando você utiliza o template, você aplica esses templates para peças diferentes. Não importa a geometria, né? Então o caminho ele vai ser calculado, né, em cima da geometria da peça, né, dentro daquela janela. Então estou fazendo um acabamento ali nas faces planas e inclinadas. Depois ele faz um acabamento nos perfilamentos ali, né? Então você reaproveita as usinagens ou processos de usinagem, né? Se eu, por exemplo, agora vou aplicar uma modificação na peça, no modelo, né, na peça final ali, ó. Então, como que o Creo trabalha de forma associativa, né? Eu só vou mostrar algumas formas que eu tenho escondidas ali, ou suprimidas, né, na árvore de criação. Na verdade, é a modificação que eu vou te apresentar. São alguns cortes, alguns rebaixos ali, né? Modificação na linha de silhueta. Então eu tenho alguns cortes feitos aqui, ó, esse corte, esses cortes aqui em cima e esse rebaixo aqui. Então, se eu te mostrar agora o molde, veja que a peça ela está atualizada ali dentro, porém a cavidade ainda não. Eu não tenho a cavidade atualizada. Então eu vou clicar em regenerar e o Creo vai refazer as silhuetas, retrabalhar essa geometria. Agora sim eu tenho o molde atualizado, né? Cliquei em regenerar. Posso também abrir o CAM da usinagem da cavidade e regenerar o caminho da ferramenta. Então, agora o que o Creo faz? Ele recalcula os caminhos. Eu não preciso apagar aqui na árvore os processos e refazer. Só pedir para ele recalcular. Isso é feito automaticamente, né? Tanto aqui para a cavidade como para o macho também. Então eu peço este recálculo, né? Tá feito. Vamos lá no arquivo do core. Ok, vamos pedir a regeneração também. Então recalculo os dois. Então eu tenho o processo integrados entre a engenharia de produto e departamento de projetos, de moldes e usinagem. Então, quando você aplica uma modificação, essa modificação se propaga pelas demais etapas, né? Então, você pode reduzir o tempo de desenvolvimento trabalhando com uma solução integrada. Aqui, deixa eu só terminar esse cálculo. Vou fazer a simulação de um desses processos aí, só para você verificar. Vou tomar aqui o acabamento e clicar em play, né? Só para te mostrar o cálculo modificado ali. Então, o Creo ele tem opções completas para usinagem, de rotas, caminhos de ferramenta, tipos de usinagem, né? Trabalha num ambiente integrado com a engenharia, né? Você pode usinar peças sólidas, superfícies, arquivos STL, desenhos 2D, se você tiver DXF, DWG também, né? Então aqui estou te mostrando a simulação já com a peça modificada, né? Perceba que ele teve aqui já o recálculo do caminho, né? Se você quiser, por exemplo, pós-processar esse arquivo, né? Você tem aqui as opções de gerar o caminho, pós-processar o arquivo, né? Você pode fazer esse pós-processamento. Deixa eu só fechar essa janela. Aqui no pós-processamento, deixa eu te mostrar aqui que você pode gerar esse código G, né, para enviar para a sua máquina, né? Tá ali. Deixa eu cancelar essa operação. Vou fazer agora, vou fechar aqui esse arquivo do core, vou fechar o arquivo, vou manter somente o arquivo da cavidade, né? E vou fazer uma aplicação muito rápida aqui, só como um exemplo, do porta-molde, né? Como você aplicaria as condições das placas, toda a biblioteca de porta-moldes, né? Então tá, vou utilizar aqui a cavidade, né? Então vou entrar aqui em MX, estrutura do molde, vou criar aqui em polegadas, vou deixar esse nome mesmo. Então você entra aqui numa biblioteca
de ferramental, de moldes. Então eu vou buscar aqui a montagem do molde, que é o molde 1, né? Vou montar aqui no sistema de coordenadas o posicionamento, né? Ok, então você monta, você traz para o seu ambiente de molde, né? É claro que se você quiser, por exemplo, deixa eu buscar aquele molde novamente, molde 1. Eu quero fazer uma aplicação do sistema de coordenadas diferenciados aqui, que eu vou escolher um porta-molde específico, né? Então, eu vou querer nessa parte central, onde é Y vai ser, onde é Z vai ser Y, né? Eu só estou revertendo, flip, ok? Vou reverter aqui a posição em Z, isto. Então, vou modificar também o nome, centro de localização, ou localização do molde ali, tranquilo, né? Então eu vou voltar aqui ao ferramental, né? Eu posso reeditar essa montagem, né? Então eu vou fazer assim, eu vou, na verdade, não é abertura, eu vou editar, aqui, ó. Eu vou editar esse posicionamento, eu vou buscar trocar só esse centro aqui, isto, para inverter a peça num outro sentido, como nós vamos trabalhar no molde, né? Eu faço, por exemplo, uma classificação, o que vai ser postiço, móvel, fixo, né? Você define aqui nessa classificação, por exemplo, o pino e a cavidade são na parte fixa do molde. Faço essa classificação dos componentes, entro nessa tela de definição de montagem, né? Onde eu vou buscar os tipos de porta-moldes que eu vou trabalhar, né? Monto aqui na minha tela. Então eu tenho essa tela de configuração onde você vai compondo dimensões, componentes do molde, né? Uma tela bem interativa com o seu ambiente 3D. Então ele está trazendo aqui todas as peças, né? Vamos só aguardar um pouquinho para ele trazer essas peças. E nós vamos fazer algumas modificações e gerar esse molde. Só um segundinho, ele terminar o cálculo. Ele está trazendo, veja, ele traz todas as placas de acordo com aquela configuração. Perceba que o molde ainda está pequeno para a cavidade, né? Porque eu tenho que editar os valores aqui em cima, dimensionais dessas placas. Então eu trouxe o fabricante padrão, né? E ele traz as características, já vem com pino, coluna guia, bucha de injeção. O que eu faço aqui, eu só altero a dimensão, né? Então agora ele vai tratar essas placas na dimensão que eu escolhi ali em cima. E todas essas modificações são feitas aqui em tempo real. Você seleciona lá em cima, ele faz a edição para você. Veja que as espessuras não estão bem. Botão da direita na placa. Vou fazer também uma edição aqui na espessura da placa cavidade. Se você quiser editar a placa do macho também. Eu vou colocar valores somente como exemplos, né? Não é um projeto definitivo esse. Coluna guia, bucha guia, por exemplo, né? Vou pôr aqui a bucha. Vamos pôr aqui um comprimento maior na coluna, né? Placa, por exemplo, espaçador. Eu quero um pouco mais espesso para ter mais saída de molde, né? Então, conforme você vai colocando, vai sendo atualizado diretamente ali. Eu posso fazer o layout de distribuição de cavidades também, né? Pedir aqui, por exemplo, 2 cavidades. Eu quero, por exemplo, vou colocar aqui os valores da cavidade negativo e positivo, né, em relação ao sistema de coordenada. Um valor negativo aqui e aqui um valor positivo, 5.862. E eu tenho também um giro, né, em relação a Z. Eu vou pôr aqui 180 graus. Então agora ele vai atualizar ali a posição da cavidade, veja.
já está numa lateral ali. Eu tenho o sistema de coordenadas cavidade 2. Eu posso vir montar a segundo molde, né? O segundo postiço ali, ó. Que vai ser molde 1, esse daqui. Né? Então, por exemplo, vamos montar. Eu vou escolher aqui sistema de coordenadas, cavidade 2, para aquele centro de localização ali, ó. Ok. Então, eu já tenho meus postiços, as cavidades, né? Encaixadas ali nas placas. Você pode também criar nesse ambiente um estilo de visualização específico também, né? Depois eu vou pegar essa placa, essa, os espaçadores, a placa base, placa impulsora, placa porta-extrator e a placa base. Posso também definir como workpiece, cavidade e macho, workpiece, cavidade e macho, como wireframe. Então eu tenho uma representação mais confortável ali para eu poder verificar o que é o modelo de a peça, as gavetas, né? E o que é também os outros componentes do molde. Esses componentes do molde, como colunas, eles já estão presentes lá na seleção da estrutura, porém eles estão escondidos. Eu só mostro aqui, né? Então você tem como um resumo aqui dessa aplicação para ferramental, né? Claro, não foi um projeto completo esse, é só um exemplo rápido. Você tem aqui lista de materiais, edição de lista de materiais, a simulação de abertura do molde com os postiços. Você pode criar, editar o Mold Base, editar componentes, criar componentes específicos, né? Aqui em MX Components, na segunda aba, você tem aqui os itens sobressalentes, né? Que você aplica no molde, pino extrator, gavetas, por exemplo, né? Sistema de arraste, cama inclinado, né? Então, por exemplo, gaveta, para todos os itens aqui você tem as bibliotecas, os tipos de peças, né? Características e as aplicações que você faz ali na montagem, né? Basta ter as referências como um ponto, sistema de coordenadas, né? Então, aqui você poderia, de forma mais rápida, dentro de alguns minutos, pouco tempo, você teria o seu projeto completo, né? De toda essa cadeia de fabricação. Projeto de produto, projeto ferramental, usinagem, totalmente integrado dentro do Creo Parametric.